E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Braga. Não deu boa aí a situação antes? Deu ruim, né, velho? Mas é totalmente reversível. Vamos comentar. Independente Suco del Vale 2, Grêmio 1, por essa fase estúpida da Libertadores. Cara, assim, ó, até tem muito torcedor nervoso e xinga Romildo, xinga Renato. Mas assim, pessoal, realmente a gente vive um momento bem complicado, né? Vamos dizer, de calendário, né, devido à pandemia. O que eu tenho a me queixar, e aí também não dá pra se queixar muito, é tipo, nós demoramos pra ter um treinador aí, mas os caras também mereciam folga e férias, cara, jogador é complicado de lidar, né? E o planejamento de contratações, né? Mas, mais que isso, cara, no momento eu não posso reclamar. Eu sei que aqui tem muito torcedor que quer ver o Mariano berrando, gritando, bloqueando, mas não, cara. A única coisa que eu me queixo é que eu não tenho contratação. Ah, tá pra vir, estão negociando, tá, tudo bem, cara. Mas as contratações que tem aí não pode jogar, porque cara, nós temos que passar dessa pré-Libertadores. E aí, se tiver que reclamar alguma coisa, reclamemos. Sacou? Mas estamos jogando com o time do Grêmio, é um time que bem ou mal tem um estilo de jogar já meio próprio, né? Dependendo de quem entra, quem sai, os caras mais ou menos já se entendem. Então, cara, eu percebo que o planejamento está justamente nisso aí, entendeu? Passar essa pré-Libertadores, entrar nos grupos, aí começar a vir gente, começar. E aí, calendário, pandemia, e troca e vai. Então, assim, o time do Grêmio foi muito sugado. Tá? Vem de um Grenal, foi sugado, viagem, não treinou, não é culpa de ninguém, né? E então, assim, o que eu quero dizer é que não venho aqui criticar ainda. Quando precisa eu critico, você sabe. Mas a minha opinião não é necessária. Nós temos que dar força, né? E torcer, né? Porque aqui em casa, faz favor, né? Agora, esse time do Del Valle está longe de ser um time ruim. Longe de ser um time ruim, principalmente do meio pra frente. Ele camisa 10, se não me engano foi o que bateu o penal. O centroavante, tem um lateral e aqueles dois pontas, Caicedo, aquele Ortiz. Time bom, cara. Sabe? Então vamos lá. O Grêmio começou marcando a saída de bola, pressionando o time do Del Valle, obrigando o Del Valle a dar chutão, né? E muito encaixada essa marcação. Essa marcação encaixada do time do Grêmio lá na frente é uma coisa assim incrível. Inclusive até tem um momento que o goleiro fica com a bola e a marcação não vai nele. E ele não tem para quem tocar, cara. Então assim, aos 10 minutos do primeiro tempo, o Grêmio abre o placar. Uma falta, Alisson, Beija-Flor voltando a marcar gol aí, né? E tem perigo pensar, queimou a língua aí, falou no último jogo. Não, queimei a língua nenhuma, torço pelo Diego Souza, meu ídolo. São coisas que eu percebo, posso estar errado, apenas uma opinião, uma ideia, né? Mas marca o primeiro gol e a partir desse primeiro gol o Grêmio recua. E o Del Valle se mostra um time muito perigoso. Erros de defesa, de posicionamento. O Grêmio, olha aí, ó, eu quero saber se alguém entendeu por que o Thiago Santos tá vindo. E não vou botar no cu só do Matheus Henrique. O jeito que joga os volantes do Grêmio. E outra, quando estão mal posicionados, aéreo dormindo, não marcam ninguém, né? Então o que ocasiona certos probleminhas aí na defesa do Grêmio, né? Ontem
primeiro tempo o Grêmio termina sendo pressionado pelo Del Valle, né, tentando fazer uma marcação baixa, né, dentro do seu campo, e quase poderia ter sofrido um empate ali. Volta para o segundo tempo, o Grêmio vem melhor de novo, né? De igual para igual, sempre sendo pressionados laterais. Esse lateral esquerdo do Grêmio, esse Barbosa, ele não existe, né? Gostei muito desse lateral direito, o Guri, aquele ali. Ficou enfiadinho lá atrás, lá, e defensivamente foi bem, né? Só que o Grêmio não tem meia. Volto a falar de novo. Venho falando aqui em todos os vídeos. Desde que começou as contratações, o Grêmio precisa de um 10. Agora você fala em voltar o Jean-Pierre, mas aí para me arrancar as bolas. Aí eu já começo até a ficar irritado. Eu tô querendo que o Matheus Henrique saia do time, o Jean-Pierre já saiu. Agora vai voltar o Jean-Pierre. Não, aí querer me matar. Aí querer me enlouquecer. Tudo bem. Então o segundo tempo fica nítido a necessidade em todo jogo, em todos os jogos, de um armador, alguém que pense naquele meio campo. Então, mais uma vez no início do primeiro tempo, ali, né, o Grêmio faz uma baita jogada. Diego Souza dá de calcanha e Ferreirinha e anular do gol. Muita gente vai cair em cima, principalmente com a bandeirinha não é uma mulher, né? Enquanto homem levantando a bandeira aí na hora que tinha que ter enfiado no cu, tá cheio. Aí. Não é culpa da mina. Não sei se foi ela que levantou a bandeira. Mas assim, não é por ela ser mulher. Entendeu? Mas nos garfiaram, minha gente. Nos garfiaram. Ali o Grêmio, se faz o 2-0, seria outra situação. E a partir daquilo ali, após errar esse gol aí, o Grêmio sofreu. Sofreu com a expulsão do zagueirinho ali que se estabanou, errou o bote e fez a falta. Eu vi comentaristas de arbitragem dizer que não era para ser expulso, que era para ser amarelo, aí já não sei. Eu sei que eu sou juiz do vermelho. Mas o Grêmio foi aplicado, sofreu, segurou o 2-1. E agora o jogo é aqui em casa. 1-0, basta pra gente entrar nos grupos. Isso que eu nem comentei ainda os grupos da Libertadores. Né? E precisa melhorar muito também. É isso aí. Valeu, Grêmio.